E se eu te dissesse que os monstros de Supernatural vão muito além do que a maioria imagina, que por trás de cada criatura aterrorizante existe uma linhagem ancestral sombria, criada por uma entidade tão antiga quanto o próprio medo? Neste vídeo, você vai mergulhar nas origens dos monstros mais brutais da série, descobrir quais são os verdadeiros filhos da escuridão e entender por que, entre todos os horrores, eles são os mais difíceis de caçar. Mas prepare-se, porque essa jornada não é para os fracos. No final, você nunca mais verá os monstros de Supernatural da mesma forma. Os monstros naturais são, sem dúvida, uma das partes mais essenciais de Supernatural. Se você precisasse definir a série com apenas 3 palavras, provavelmente escolheria irmãos enfrentando criaturas. O desafio é que existem tantas espécies ao longo da narrativa que pode se tornar complicado acompanhar todos eles. Por isso, neste vídeo, vou me esforçar ao máximo para listar e descrever, de forma objetiva, cada tipo de criatura que surge na história. Apertem os cintos porque essa jornada promete ser intensa. Antes de começarmos de fato, é importante esclarecer alguns aspectos sobre a classificação dessas entidades. Há inúmeros seres aterrorizantes em Supernatural, mas nem todos se encaixam como monstros no sentido mais restrito da palavra. Para fazer parte do chamado Esquadrão dos Monstros, é preciso ser descendente direto da mãe dos monstros. Eve é uma entidade ancestral, originária de uma dimensão conhecida como Purgatório. Ela chegou ao nosso mundo há cerca de 10 mil anos e, durante sua permanência na Terra, deu origem a diversos descendentes chamados de Alfas. Esses Alfas, por sua vez, foram os responsáveis por espalhar diferentes linhagens de monstros pelo planeta de maneiras distintas. Se uma criatura ou maldição pode ter sua origem ligada a Eve, então ela é oficialmente considerada um monstro verdadeiro. Essa regra exclui automaticamente da lista entidades como demônios, espíritos, anjos, cães infernais, fadas, feiticeiras, divindades pagãs, deuses autênticos, ceifadores, aberrações com tentáculos e outros seres que não abordaremos neste conteúdo. Entre esses exemplos estão o Shoujo, Bisan, Zana, Banshees, líderes de alma, ninfas da floresta, Gorgons, familiares. E quem, apesar de algumas dessas figuras poderem tecnicamente ser classificadas como monstros, pessoalmente não as considero dentro dessa definição por diversos fatores. Prometo que falaremos sobre cada uma delas no momento adequado, mas não neste vídeo. Agora sim, vamos ao ponto central. Os monstros genuínos assumem inúmeras formas, mas ainda assim compartilham certas similaridades entre grupos semelhantes. Mesmo com diferenças visuais marcantes, a maioria deles possui a capacidade de se camuflar entre os humanos, seja através de ilusões, metamorfose ou simplesmente retraindo seus aspectos monstruosos. Todos apresentam alguma forma de habilidade sobrenatural e, em geral, são poderosos o bastante para subjugar facilmente uma pessoa comum. Além da força superior, essas criaturas têm uma durabilidade muito maior que a dos humanos e frequentemente só podem ser vencidas com métodos ou substâncias específicas. Apesar disso, ferimentos extremos, como decapitações ou explosões, geralmente são letais o suficiente. Muitos vivem muito mais que um ser humano comum e alguns chegam a ser praticamente imortais. O principal motivo pelo qual essas entidades são vistas como monstros está no fato de que, em boa parte das situações, sua sobrevivência depende do consumo de seres humanos de alguma maneira. Com isso esclarecido, vamos falar sobre os monstros abordados neste vídeo. Para facilitar o entendimento, dividir as espécies em grupos conforme suas características mais marcantes. O primeiro grupo que vamos analisar é a chamada Gangue dos Dentes, um apelido que vem do traço mais notável dessas criaturas, seus dentes afiados e serrilhados, utilizados para se alimentar de sangue humano. E não há criatura melhor para começar essa lista do que os vampiros. Eles são os monstros mais recorrentes da série e não é difícil entender o motivo. Além de serem clássicos da cultura sobrenatural, os vampiros em Supernatural são representações genéricas, mas eficazes da criatura noturna. Assim como na maioria das mídias, eles são imortais que se alimentam de sangue e transformam humanos em novos vampiros por meio de infecção. No entanto, a versão da série se aproxima mais da visão apresentada no filme 30 Dias de Noite do que da imagem clássica de Drácula. Eles não têm habilidades de transformação ou poderes de controle mental, no lugar disso, possuem força, velocidade e sentidos extremamente apurados, estando entre os mais aguçados do universo da série, e assim como em 30 Dias de Noite, não possuem apenas 2 presas pequenas. Suas bocas são repletas de dentes pontiagudos e retráteis, que descem de suas gengivas superiores quando estão prestes a atacar. Um dos maiores desvios da tradição clássica é a forma como o vampirismo é transmitido. Em Supernatural, a infecção não acontece através da mordida,
Em vez disso, ela é transmitida pelo sangue do vampiro. Para transformar um humano, é necessário que ele beba ou receba uma injeção de sangue vampírico. Esse método de infecção é especialmente interessante, pois é uma das poucas que podem ser revertidas. Para isso, a pessoa precisa tomar uma poção especial, mas essa cura só funciona se o infectado ainda não tiver consumido sangue humano. Eliminar vampiros em Supernatural também exige mais do que os mitos tradicionais sugerem. Estacas no coração não funcionam, e embora a luz solar irrite os olhos e a pele desses seres, ela não os mata. Vampiros mais resistentes podem caminhar livremente durante o dia sem grandes problemas. Ainda assim, eles possuem algumas fraquezas importantes, sendo a principal o sangue de homem morto, sangue retirado de um cadáver. Quando esse sangue entra no sistema do vampiro, ele enfraquece, tornando a criatura muito mais fácil de ser abatida. Aqui vai um fato curioso sobre essas aberrações com presas. Embora sejam o monstro mais comum ao longo da série, no início da trama, eles estavam quase extintos. Na verdade, eram tão raros que nem mesmo Sam e Dean acreditavam em sua existência até o final da primeira temporada. Então, como eles voltaram à ativa? A resposta está em um personagem fundamental, o primeiro vampiro, também conhecido como o Vampiro Alpha. Interpretado de forma memorável por Rick Wardy, o Vampiro Alpha é apresentado como uma das criaturas mais antigas do mundo, sugerindo que ele existe desde o início da civilização humana. E ele é uma verdadeira força da natureza. Era capaz de suportar quantidades massivas de sangue de homem morto e choques elétricos sem demonstrar qualquer sinal de dor. Além dos poderes convencionais dos vampiros, ele podia moldar suas unhas em garras afiadas e tinha uma conexão psíquica com seus descendentes, permitindo que coordenasse os movimentos e a reprodução da espécie. Existem muitos outros detalhes fascinantes sobre os vampiros em Supernatural, mas vamos encerrar esse segmento com um último e impactante fato. Foi um vampiro que, no fim das contas, matou Dean Winchester, e não estamos falando de qualquer vampiro, mas de um membro de uma linhagem extremamente poderosa. A próxima criatura da temida e mortal raça de sugadores de sangue era um vampiro. No entanto, o novo membro da gangue Fang poderia facilmente ser confundido com vampiros, e até certo ponto, eles se assemelham muito mais ao estereótipo clássico do que os próprios vampiros da série. Essas criaturas não apenas possuem presas que lembram as do Conde Drácula, como também são de fato mortos-vivos. Tão mortos-vivos que se tornaram uma das poucas espécies em Supernatural que não podem ser mortas por decapitação. Isso mesmo, se sua cabeça for cortada e recolocada no corpo, elas se regeneram com o tempo, voltando ao seu estado original. A única maneira de realmente matá-los é colocar uma moeda de cobre em sua boca e só então cortar a cabeça. Agora, chegar perto da boca de qualquer monstro já é um risco enorme, mas isso se torna ainda mais perigoso quando lidamos com os Noxers. Eles estão entre as raças que se reproduzem por mordidas infecciosas. Em outras palavras, se você for mordido e sobreviver, há uma boa chance de se transformar em um ghoul vampiro alemão. A boa notícia é que se o Noxer original for morto, todas as pessoas que ele transformou automaticamente retornam ao estado humano. Isso é, no mínimo, muito conveniente para os padrões de Supernatural. O que não sabemos é se essa cura automática também vale para as vítimas secundárias, aquelas que foram transformadas por alguém que já tinha sido mordido por um Noxer. Se não valer bem, essas estão realmente perdidas. E isso sim parece mais com o estilo da série. O último demônio com presas que se encaixa nessa categoria de monstros é o Vitala. À primeira vista, eles se parecem com o restante da gangue Fang, mas ao olhar com mais atenção, percebe-se diferenças cruciais, especialmente na forma como esses seres são criados. Os Vitala podem parecer humanos, mas nunca foram. São, na verdade, criaturas semelhantes a répteis humanoides que escondem seus olhos e dentes reptilianos atrás de uma aparência inofensiva. Como eles não são humanos transformados, provavelmente nasceram da união de dois Vitala, embora exista a possibilidade de que um dos pais seja humano, algo que já vimos acontecer com outras espécies na série. Os Vitala se alimentam de sangue humano, mas suas presas têm um propósito adicional. Em sintonia com seu tema reptiliano, essas criaturas são capazes de injetar veneno através de suas mordidas, deixando suas vítimas fracas e sedadas. Isso lhes permite prolongar a alimentação ao longo do tempo, em vez de matar rapidamente. Não há muito mais informações disponíveis sobre essa espécie, já que apenas 2 apareceram na série e ambos foram mortos com facas de prata. Agora, vamos para o próximo grupo de monstros que chamei de meninos bestiais ou simplesmente bestas, caso você prefira um nome menos divertido. O motivo desse nome é simples. Todos esses seres aparentam ser humanos na maior parte do tempo. No entanto, quando seus instintos monstruosos são ativados, eles passam por transformações que revelam traços animalescos. Ao falar de monstros que alternam entre forma humana e animal, é impossível não começar pelos lobisomens.
Logo de cara, precisamos abordar a principal mudança feita pela série nesses seres. Eles não se transformam em lobos. Sim, é decepcionante. Em vez disso, a série optou por uma abordagem mais sutil, marcando o início da tendência de transformar criaturas lendárias em humanos com pouca maquiagem. Esses lobisomens desenvolvem garras afiadas, olhos humanos que variam entre azul e amarelo e dentes pontiagudos, ideais para devorar seu lanche preferido, corações humanos. A transformação dos lobisomens varia bastante. Existem duas formas principais de se tornar um, por maldição adquirida por mordida ou por nascimento. No caso das mordidas, há duas cepas diferentes de licantropia. A primeira é a chamada cepa involuntária, que concede pouquíssimo controle ao infectado. A transformação ocorre automaticamente durante as noites da lua cheia e, fora desse período, o indivíduo perde totalmente o acesso a seus poderes. No modo bestial, eles agem sem controle consciente, guiados apenas por impulsos selvagens. Mesmo assim, nem todos são completamente irracionais. Alguns retêm fragmentos da mente subconsciente, o suficiente para escolher suas vítimas com base em sentimentos negativos, geralmente pessoas de quem não gostam. Essa forma de maldição é apresentada como a mais comum, embora tenhamos visto apenas 2 ou 3 ocorrências ao longo da série. A outra forma envolve os chamados lobisomens de sangue puro, que são significativamente diferentes. Eles conseguem se transformar quando quiserem e mantêm total controle de suas ações enquanto estão no modo monstro, o que determina qual tipo de licantropo alguém se torna. Tudo depende de quem foi o responsável pela mordida. A linhagem do sangue puro vem daqueles que foram transformados por indivíduos ainda próximos da linhagem do Alpha original, criado por Eva, que por sinal nunca apareceu na série. Esse Alpha mordeu algumas pessoas que morderam outras e assim sucessivamente. Se você foi mordido por alguém dessa linhagem direta, parabéns, você é um sangue puro. Boa sorte para os demais. Além disso, lobisomens não são criados apenas por mordidas. Também é possível que 2 lobisomens gerem filhos biologicamente lobisomens. No entanto, não sabemos muito sobre esse tipo de licantropia congênita, já que vimos pouquíssimos exemplos, e todos vieram de sangue puro. Independentemente do subtipo, todos os lobisomens compartilham fraquezas clássicas e fatais, armas feitas de prata e gás de sulfeto de prata. Sendo explodido um último fato divertido para você. De acordo com algumas teorias dos fãs, é possível que ratos contraiam antropia. Nós não vemos isso de fato, mas é engraçado pensar sobre essa possibilidade. A versão do show sobre lobisomens pode não seguir totalmente o cânone, mas suas espécies primas, os skinwalkers, com certeza seguem. No entanto, ao invés de se transformarem em lobos ou homens-lobo, esses monstros podem assumir a forma de cães com aparência completamente normal. Não é nem mesmo uma raça específica de cachorro. Vimos 3 skinwalkers se transformarem na série, e cada um virou uma raça diferente de cão. Esse poder é ao mesmo tempo adorável e assustador. Adorável porque, bem, todo mundo gosta de cachorros, mas assustador por causa de quão insidioso ele pode ser. Veja, além de sua transformação, os skinwalkers são basicamente idênticos aos lobisomens de sangue puro. Eles podem mudar de forma à vontade com controle total. Sua mordida é capaz de transformar outras pessoas em skinwalkers. São vulneráveis à prata e, o mais importante, alimentam-se de corações humanos. Imagine, você é uma pessoa gentil e amorosa e realmente quer um cachorro. Eventualmente encontra um que parece absurdamente doce e bem treinado. Você o leva para casa e ele adormece na sua cama. No meio da noite ele devora seu coração. O te morde. Agora você está condenado permanentemente ao campo de batalha eterno do purgatório quando morrer. É algo maligno de uma forma que honestamente eu não acho que Eve tenha planejado. Tenho quase certeza de que a intenção era que esses seres fossem assustadores, e eles realmente são. Afinal, combinam a velocidade e a selvageria de um cachorro com a inteligência humana. Uma pergunta que fica é, o que determina a forma de cachorro que o Skinwalker escolhe? Será que é aleatório? Se alguém fizesse um teste do BuzzFeed com a pergunta qual raça de cachorro você seria essa a resposta que o monstro usaria? Perguntas importantes que talvez nunca sejam respondidas. Temos mais um ser bestial para falar e, como os outros, ele mantém o tema canino. Em vez de se transformarem em cães ou lobos, os kitsunes são supostamente representantes das raposas. Embora, sendo honesto, isso não apareça muito claramente em seu design. À primeira vista, eles poderiam facilmente ser confundidos com uma nova versão de lobisomens, já que, assim como os lycans, parecem humanos, até revelarem olhos bestiais e garras afiadas. Eles são um pouco redundantes nesse sentido, mas têm algumas características próprias que os diferenciam dos demais. Em primeiro lugar, eles não parecem ser transmissores de sua condição. Ao contrário dos lobisomens e skinwalkers, a pequena informação disponível sugere que eles se reproduzem apenas por meios naturais. Não está claro se podem se reproduzir com humanos.
Em segundo lugar, alimentam-se de cérebros ao invés de corações, o que é estranho, mas ao menos é algo único. Outro ponto interessante sobre os kitsunes é que eles parecem um pouco frágeis. Não me entenda mal, ainda são perigosos, mas não têm a mesma resistência física de outros monstros. A principal forma de derrotá-los é perfurando seus corações, embora não seja necessário nenhum material especial para isso. Uma faca comum é suficiente. Eles também não parecem capazes de substituir matéria cinzenta humana por uma alternativa de origem animal, o que é um problema, pois podem ficar perigosamente doentes sem uma dieta constante de cérebros frescos. Pessoalmente, sempre achei esses seres um dos monstros mais fracos da série, o que é uma pena considerando o quão legais os kitsunes são na tradição shintoísta do mundo real. Até aqui, todos os monstros que abordamos confiaram principalmente em suas habilidades físicas para dominar suas presas, mas este próximo grupo é composto por espécies que, embora predatórias, usam métodos mais sutis e inteligentes para causar o caos, e não há lugar melhor para começar do que com o monstro mais complexo da série, os metamorfos. Para encurtar esta explicação, serei um pouco mais direto. Os metamorfos são criaturas fascinantes, mas não difíceis de entender. Como o nome já sugere, sua principal habilidade é tomar a forma de outras pessoas para se passarem por elas. Isso depende do indivíduo, claro. São um dos poucos monstros que não parecem se alimentar de humanos de forma alguma. Há algumas dicas de que alguns metamorfos podem sim comer pessoas, mas a maioria das representações mostra que eles não têm uma necessidade biológica de se alimentar de carne humana. Então por que alguns deles acabam como assassinos ou ladrões de banco? Simples, pelo mesmo motivo que humanos cometem crimes. Alguns são maus, loucos ou apenas desesperados. Na verdade, a única razão biológica para um metamorfo interagir com humanos seria a reprodução. Esses monstros são frutos da união entre uma mulher humana e um metamorfo do sexo masculino. Não sabemos se metamorfos em forma feminina podem engravidar, nem se dois metamorfos podem se reproduzir entre si, o que seria estranho, já que todos eles são biologicamente relacionados como descendentes diretos de seu alfa. Como alguns outros monstros, existem duas raças de metamorfos. Elas se distinguem principalmente pelo método de transformação. A maioria remodela sua anatomia e então arranca a pele para revelar uma nova forma por baixo. Outros poucos conseguem mudar de forma rapidamente através de um efeito visual de desfoque, criado por CGI. Não há explicação oficial para isso, mas considerando que o metamorfo alfa também muda dessa maneira, é provável que esses rápidos sejam mais próximos dele, possivelmente filhos, netos ou bisnetos. Independentemente disso, todos os metamorfos são vulneráveis à prata e também há um metal extremamente raro chamado irídio. Além disso, por algum motivo, sua presença incomoda cães, o que, na minha opinião, é sua pior qualidade absoluta. O próximo é uma criatura que pode tornar seus sonhos mais loucos realidade, o sempre intrigante Jinn. Diferente da tradição islâmica do mundo real, os Jinn em Supernatural não são seres espirituais. Em vez disso, são monstros físicos, com aparência humana, até revelarem seus olhos azuis brilhantes e tatuagens estranhas espalhadas pelo corpo. Mesmo assim, continuam sendo uma das criaturas mais mágicas do universo da série. Algumas espécies de monstros não realizam desejos propriamente ditos, mas criam ilusões tão convincentes que fazem suas vítimas acreditarem que todos os seus sonhos se tornaram realidade. Os Jinn, por exemplo, possuem a habilidade de induzir alucinações vívidas e oníricas, mergulhando suas vítimas em um sono profundo. Enquanto elas permanecem inconscientes, os monstros podem se alimentar de seu sangue livremente. A mente da vítima fica presa em um mundo de sonho, onde um de seus desejos mais profundos se realiza. No entanto, nem sempre essa fantasia é perfeita. Um exemplo disso é o mundo criado para Jinn, onde sua mãe não foi morta e, por isso, sua família nunca se tornou caçadora. Eles tiveram uma vida normal e pacífica. Por outro lado, os monstros continuaram existindo, e como os Winchesters nunca caçaram, todos aqueles que eles salvariam acabaram morrendo. Não parece que os Jinn tenham total controle sobre o que suas vítimas veem. Talvez até tenham, mas se for esse o caso, é improvável que o Jinn que capturou Jinn teria se incluído no sonho. O mais provável é que sua função se limite a aplicar um veneno alucinógeno mágico, secretado de suas mãos e absorvido pela pele da vítima através do toque. Ao usar esse veneno, suas mãos parecem envoltas em chamas azuis etéreas. Esse fogo, embora visualmente impressionante, não queima a vítima fisicamente. Existem variações nesse poder. Vimos um grupo de Jinn que secretavam uma toxina que, em vez de colocar suas vítimas para dormir, induzia paranoia extrema e pesadelos lúcidos, levando eventualmente à falência cardíaca. Mais tarde, outro grupo foi visto usando um veneno baseado no medo que colocava as vítimas em um ciclo interminável de pesadelos, mantendo-as sob controle.
Esses Jinn do medo foram descritos como descendentes bastardos, mas não está claro se isso significa que são uma subespécie distinta ou apenas uma linhagem específica. O que sabemos com certeza é que os Jinns podem ser mortos com facas mergulhadas no sangue de cordeiro, um detalhe peculiarmente específico. Embora talvez não sejam os monstros mais letais da série, como disse o grande Angus Scrimm, tema apenas uma coisa, tema o Jinn. Outro terror complicado é um dos monstros mais assustadores da série, pelo menos para mim, que possuem o nome mais interessante, as Aparições. Eles são criaturas com aparência humana, mas vampíricas que lembram alienígenas saídos da galáxia de Pégaso, embora isso seja um exagero, é claro. Assim como muitos monstros, eles se disfarçam perfeitamente entre os humanos. Porém, quando vistos através de espelhos ou por meios psíquicos, sua verdadeira aparência é revelada, rostos cadavéricos e putrefatos. A série nunca nos mostra diretamente como é o rosto humano de uma aparição, o que levanta a dúvida se sua verdadeira forma é aquele rosto monstruoso ou apenas uma manifestação de sua essência corrompida. Essas criaturas se alimentam de cérebros humanos, mas não os devoram da maneira tradicional. Em vez disso, utilizam um osso espinhoso e nodoso escondido nos pulsos para sugar os fluidos cerebrais das vítimas. Assim como os Jinns, as aparições também utilizam toxinas. Seu veneno não coloca as vítimas para dormir, mas altera a química do cérebro, provocando alucinações, comportamento psicótico e extrema paranoia. A vítima, dominada pela insanidade, geralmente é isolada pela sociedade, trancada em instituições ou desacreditada, mesmo que perceba estar sendo caçada por um monstro. Afinal, quem acreditaria nela? Apesar disso, as aparições não são particularmente difíceis de matar. Um simples toque de prata é suficiente para derrotá-los. O modo como se reproduzem ainda é um mistério. Não há indícios de que transformem suas vítimas, o que sugere que talvez se reproduzam de maneira tradicional. Isso levanta uma questão inquietante. Será que seus filhos já nascem com aquela aparência horrenda? Um pensamento perturbador, no mínimo. Encerrando esse grupo de criaturas, chegamos a uma das espécies mais insidiosas e traiçoeiras do universo de Supernatural, as sereias. Como já disse um sábio, o verdadeiro guerreiro não ataca o corpo nem a mente, ataca o coração. E quando falamos de ataques ao coração, poucas criaturas conseguem ser tão eficazes quanto as sereias. Inspiradas na mitologia clássica, as sereias da série não cantam melodias encantadoras como nas lendas antigas. Em vez disso, elas cospem um veneno que desestabiliza a mente da vítima, criando uma obsessão incontrolável pela criatura. Esse veneno confere à sereia um domínio quase total sobre sua vítima, a ponto de convencê-la a cometer assassinatos em nome desse falso amor. As sereias são capazes de ler a mente de suas presas, identificando a imagem de seu parceiro ideal. Usando esse conhecimento, assumem uma forma física que se encaixa perfeitamente nos desejos da vítima, seja por meio de transformação física ou ilusões psíquicas. O que quer que seja, sabemos que seu rosto verdadeiro, cinzento, careca e alienígena, só pode ser visto através de espelhos. Um detalhe que torna as sereias ainda mais intrigantes é que suas manipulações não se limitam a desejos sexuais ou românticos. Algumas exploram outras formas de carência emocional, como o desejo por amizade, confiança ou conexões profundas. Para essas criaturas, o amor é uma droga. A única sereia que conhecemos revelou ser viciada na sensação do novo amor, vivendo constantemente na fase de lua de mel de cada relacionamento. Quando o encanto começava a desaparecer, ela simplesmente passava para outra vítima, repetindo o ciclo. Esses monstros não são apenas ameaças físicas, eles são símbolos das fragilidades humanas. Cada um deles ataca uma parte diferente do que nos torna vulneráveis, sonhos, sanidade ou emoções. Seja na forma de um Jinn que oferece um paraíso ilusório, uma aparição que distorce a realidade com alucinações sombrias, ou uma sereia que transforma amor em arma, todos revelam o quanto o verdadeiro terror pode ser psicológico, emocional, e muito mais próximo do que imaginamos. Tudo é novo e excitante. É a melhor sensação do mundo. No entanto, com o tempo, as sereias eventualmente ficam entediadas e ignoram sua vítima atual para encontrar alguém novo para seduzir e dominar. A única maneira de quebrar o controle de uma sereia sobre alguém é matando a criatura com uma adaga de bronze coberta com o sangue de uma de suas vítimas. Não está claro se as sereias se alimentam fisicamente de humanos. Nunca as vemos de fato comendo pessoas, mas talvez sua energia venha de uma vida alimentada por amor caótico e obsessivo. No início deste vídeo, eu mencionei que a maioria dos monstros tem o hábito de consumir seres humanos de alguma forma, e agora você já viu vários exemplos disso.
criaturas que desejam sangue, cérebros, corações ou simplesmente carne em geral. Os dois próximos monstros se encaixam em uma categoria curiosa que eu gosto de chamar de pesadelos gástricos, por causa de suas dietas únicas e bizarras. Começaremos com uma criatura que pessoalmente considero uma das menos ameaçadoras da série, os ghouls. Sim, ghouls, também conhecidos como devoradores de túmulos. Como o próprio nome sugere, essas criaturas se alimentam de cadáveres para sobreviver. Isso é extremamente desrespeitoso, é claro, mas tem um lado positivo. Eles não precisam necessariamente atacar os vivos, o que os coloca fora do radar da maioria dos caçadores. Contudo, alguns ghouls acabam sim atacando pessoas vivas por razões específicas, e quando isso acontece, as coisas podem ficar bem estranhas graças a uma de suas habilidades mais incomuns. Os ghouls têm a capacidade de mudar de forma. Eles não possuem uma aparência fixa. Ao invés disso, assumem a forma da última pessoa da qual se alimentaram. Não é o poder mais poderoso da série, mas pode ser usado de forma muito confusa. Por exemplo, o primeiro ghoul que aparece na história de Supernatural se aproxima dos irmãos Winchester matando, comendo e assumindo a forma de seu meio-irmão Adam. Além desse estranho poder de transformação, os ghouls também possuem força física e uma durabilidade considerável. Para derrotá-los, é preciso destruir ou remover completamente sua cabeça. Ainda assim, mesmo com tudo isso, não consigo evitar de achá-los um pouco patéticos. Agora, o próximo monstro pode parecer ridículo à primeira vista, mas tenha paciência comigo. Eu prometo que ele é mais interessante do que os ghouls. Estou falando dos pistacos. Um pitaco? Um piche-taco. Como é que é? Sugador na mitologia peruana. Eu nunca ouvi falar disso não. Se você está se perguntando por que eles têm esse nome estranho, é porque essas criaturas não são originárias da América do Norte ou Europa. Elas são mais comuns na América do Sul, embora seja um pouco curioso que mais delas não tenham migrado para os Estados Unidos, considerando o tipo peculiar de dieta que possuem. Ao contrário da maioria dos monstros, os pistacos não se alimentam de carne, sangue ou ossos. Eles sobrevivem exclusivamente de gordura, não carne gordurosa, mas sim tecido adiposo real, aquele que forma a flacidez no corpo humano. E como eles fazem isso? Usando um tubo de sucção que sai de suas gargantas? É uma imagem grotesca, quase como algo saído de um pesadelo bizarro. Esse tubo, no entanto, também é seu ponto fraco. Se cortado com uma faca de prata, pode matá-los instantaneamente. Você provavelmente está pensando que esses monstros são os mais ridículos de todos. Algo como: ah não, estou com tanto medo dessa sanguessuga de garganta. Por favor, não me dê uma lipoaspiração gratuita. Mas o problema é que se um pistaco estiver com raiva, ele pode reduzir uma pessoa a pele e ossos em questão de minutos. Isso é horrível e torna essas criaturas uma ameaça real à humanidade. Curiosamente, os pistacos não precisam ser monstros cruéis. Eles podem controlar a taxa de sucção de gordura, o que significa que poderiam, teoricamente, retirar apenas a quantidade necessária para ajudar uma pessoa sem prejudicá-la. Em um mundo onde a obesidade é um problema crescente, seria totalmente possível imaginar uma relação simbiótica entre o monstro e o ser humano. Uma aliança, talvez. E essa ideia não é só minha. O próprio universo da série sugere essa possibilidade. O único pistaco que vimos na série administrava um spa de emagrecimento. E, embora um dos dois envolvidos estivesse secretamente matando pessoas, o outro usava seus poderes genuinamente para o bem da humanidade. Deixando de lado esses pesadelos gástricos, vamos falar agora sobre duas das espécies mais raras de monstros do mundo. Esses demônios são tão incomuns que foram considerados mitos por muitos caçadores experientes. Começamos com uma criatura que ninguém esperaria encontrar num universo como o de Supernatural, onde tudo parece ter uma forma humana: os dragões. Sim, a série tem dragões. E, no estilo característico de Supernatural, eles parecem pessoas normais. Na verdade, essa é apenas sua forma disfarçada. Eles têm uma verdadeira forma dracônica oculta, mas nunca a vemos completamente. No máximo, conseguimos vislumbrar garras, asas e uma ilustração em um livro dos Homens de Letras, cuja veracidade, inclusive, é questionável. Apesar disso, os dragões possuem alguns poderes impressionantes. Eles podem voar, são incrivelmente fortes e têm a capacidade de superaquecer as mãos a ponto de derreter metal. Não os vemos cuspindo fogo diretamente, mas há indícios de que podem. A decisão de não mostrar isso claramente provavelmente foi para evitar efeitos visuais ruins, uma escolha compreensível. Ainda assim, são criaturas difíceis de matar. As únicas armas conhecidas capazes de feri-los são espadas mágicas forjadas com sangue de dragão. Os dragões também parecem ter uma ligação muito forte com Eve, a mãe de todos. De alguma forma, ela consegue se comunicar com eles diretamente do purgatório. Então sim, embora o tratamento que a série deu aos dragões possa ser criticado por não explorá-los visualmente como muitos fãs esperavam, eles ainda assim carregam uma aura de poder e mistério que lhes dá algum peso narrativo.
E por fim, temos outro demônio raro que recebeu um tratamento bastante semelhante ao dos dragões. Também é uma criatura voadora, tradicionalmente associada ao fogo, mas que aparece na série como uma pessoa de aparência completamente normal. Se você não gostou da maneira como a série Supernatural lidou com os dragões, então provavelmente também não vai gostar da abordagem que ela deu à Fênix. Nós só vimos uma única Fênix ao longo da série e não tivemos muitas informações sobre ela. Em nenhum momento ela se transformou em um pássaro e, embora tenha se desfeito em cinzas após sua morte, não houve qualquer indício de que renasceria dessas cinzas. Seu poder principal era a capacidade de incinerar pessoas com um simples toque. Curiosamente, mesmo com esse dom destrutivo, a criatura ainda recorria a armas de fogo, algo incomum entre monstros de sua categoria. A característica mais interessante da Fênix está justamente em suas cinzas. Elas são letais para a Eve, quase como uma espécie de kryptonita. Na verdade, são o único elemento conhecido que pode matá-la. Eve tem uma reação tão extrema a essas cinzas que até mesmo uma pequena quantidade na corrente sanguínea de outra pessoa pode ser fatal para ela, se ingerida. Isso, somado ao fato de que a Fênix não parecia ter qualquer desejo de devorar humanos, faz com que seja fácil acreditar que ela e sua espécie não foram criadas por Eve. No entanto, de acordo com o guia oficial da sexta temporada, elas foram sim criadas por ela e, por causa de um relacionamento conturbado com sua mãe, foram rejeitadas e posteriormente caçadas por outras criaturas monstruosas. Apesar disso, ainda é difícil afirmar com certeza se essas cinzas permanecem como um item ativo ou constante na tradição da série. A Fênix parece ser imune a métodos comuns de assassinato, como balas e enforcamento. Como são extremamente raras, não existe uma tradição estabelecida sobre como enfrentá-las. Dean Winchester conseguiu matar uma Fênix com o Colt, o que já é suficiente para sabermos que elas não fazem parte das 5 entidades imunes à arma mágica. Apesar de não gostar do visual da criatura, devo admitir que ela ocupa um espaço muito intrigante na mitologia da série. E se vocês tiverem interesse, posso preparar um vídeo inteiro dedicado à história e mistérios da Fênix. A essa altura, muitos de vocês já devem estar cansados de ouvir sobre monstros que se parecem quase por completo com humanos. Então aqui vai uma boa notícia. O próximo grupo é formado por criaturas que realmente parecem monstruosas o tempo todo. Eu as chamo de aberrações permanentes. Vamos começar com o primeiro monstro a aparecer na série, o Wendigo. No show, eles são chamados de Wendigos, mas aqui no canal eu prefiro usar a pronúncia mais próxima das outras fontes que consultei. Diferente de seres que aparentam ser pessoas comuns, os Wendigos têm pele acinzentada, membros longos e desajeitados, dentes e garras extremamente afiadas, e um rosto distorcido, parecido com o de um goblin. Essa aparência grotesca combina com seus hábitos canibais. Eles rejeitam a vida em sociedade e preferem se esconder em regiões isoladas e remotas, onde hibernam e aguardam suas vítimas humanas. São criaturas incrivelmente perigosas, com velocidade sobre-humana, capacidade de imitar vozes e resistência a quase todos os tipos de dano, com exceção do fogo. Em termos clássicos, eles são a definição de um monstro de livro didático. Ironicamente, existe um argumento plausível de que eles não se enquadram perfeitamente na definição de monstro dentro da própria mitologia de Supernatural. Afinal, Wendigos são originados de humanos que recorreram ao canibalismo, e honestamente não sei como isso se conecta a Eve, se é que se conecta. Tenho quase certeza de que, em algum momento, sugeriram que eles seriam descendentes dela, mas isso nunca ficou claro. Menciono isso especialmente porque já vimos uma criatura canibal similar, criada através de magia, sem qualquer relação com Eve. O próximo monstro da lista de aberrações permanentes é o Rougarou. Apesar do nome engraçado de se pronunciar, essas criaturas têm uma trajetória trágica e um ciclo de vida completamente desordenado. A tragédia começa com o fato de que eles nascem parecendo humanos comuns, a ponto de nem mesmo saberem que são monstros. Por volta dos 30 anos, um Rougarou inicia uma dolorosa transformação. Seus ossos se deslocam, os sentidos se aguçam e, o mais alarmante, surge um apetite desumano. No início, o desejo é por carne vermelha, mas logo se transforma em fome por carne humana. Nesse ponto, eles ainda mantêm a aparência humana e, enquanto nunca provarem carne humana, a transformação final pode ser evitada. Porém, uma única mordida em carne humana é o suficiente para provocar uma mutação irreversível. A pele se torna cinzenta, as veias se tornam visíveis e saltadas, e embora conservem sua inteligência, são completamente consumidos pela fome. Assim como os Wendigos, os Rougarou só podem ser destruídos pelo fogo. Se tudo isso não for suficientemente perturbador, aqui vai mais um detalhe sombrio.
Assim como os metamorfos, os rugaros podem se reproduzir com humanos. A diferença é que, enquanto um metamorfo sabe exatamente o que está fazendo, um rugaru pode pensar que está apenas levando uma vida comum, criando um filho normal, quando na verdade está colocando no mundo uma nova criatura condenada a perder a própria humanidade de forma brutal. Para encerrar essa parte, tenho mais uma aberração permanente para apresentar. E já deixo um alerta, se você sofre de aracnofobia, prepare-se. Estamos falando de pessoas-aranha, conhecidas como aracne. Apesar do nome, elas não se parecem tanto com aranhas assim, pelo menos não visualmente. Elas mantêm traços humanos, o que provavelmente indica que, em algum momento, foram pessoas comuns até serem mordidas por outro aracne. A transformação não ocorre de imediato, mas quando completa, o resultado é uma criatura de pele enrugada e olhos múltiplos e bizarros. Embora não ganhem membros extras, elas possuem a habilidade de gerar teias de algum lugar do corpo que a série nunca especifica. Gosto de pensar que também conseguem escalar paredes, afinal são monstros-aranha. A única forma conhecida de matá-las é por decapitação. Inclusive, há um momento em que vemos uma aracne, ainda em transição, resistir a tiros na cabeça e ao fogo, o que mostra o quão resistente essa espécie é. Fora isso, sabemos muito pouco sobre elas. São criaturas antigas e misteriosas, e na minha opinião, o alfa dessa espécie é o que mais me intriga. Tem que ser uma verdadeira rainha-aranha, certo? No meu cânone mental, ela seria a própria Aracne da mitologia grega, transformada por Eve em uma abominação de 8 pernas. Antes de encerrarmos com o último grupo de monstros, quero falar rapidamente sobre algumas criaturas que ainda não foram confirmadas como descendentes de Eve, mas que poderiam muito bem ser. Primeiro temos a Striga, uma suposta bruxa albanesa que suga a força vital de crianças. O universo de Supernatural apresenta diferentes tipos de bruxas, mas essa criatura não age como nenhuma delas. Na verdade, seu comportamento é tão distinto que levanta a possibilidade de ela ser, na verdade, um monstro. Ela tem uma aparência monstruosa e é vulnerável ao ferro, o que reforça ainda mais essa teoria. Em seguida, temos o Leprechaun, é um tipo de fada, uma aberração que muda de forma e se alimentar da sorte das pessoas que ele engana. Ele é capaz de se tornar invisível, aumentando ainda mais seu poder de manipulação. Na série Supernatural, os Leprechaun estão muito mais associados à magia do que propriamente a criaturas demoníacas. Eles vêm do folclore irlandês, sendo um tipo de fada que atrai a cobiça e a ganância. Uma das suas habilidades é atender desejos, mas essa ajuda raramente é de graça. Ele sempre exige um preço, muitas vezes o primogênito da família que fez o pedido. Seu ponto fraco é o ferro, a prata ou o creme, substâncias que podem feri-lo ou contê-lo. Ele também é tomado por uma compulsão de contar quaisquer objetos que caiam na sua presença, é de fato um detalhe estranho. Mas monstros também podem ter suas peculiaridades. A próxima criatura da lista são os Changelings. Essas entidades têm origem na tradição das fadas, mas definitivamente se comportam mais como monstros. Grupos dessas criaturas de aparência bizarra, com bocas semelhantes a ventosas, infiltram-se na sociedade humana para sequestrar crianças e se passarem por elas com o objetivo de se alimentar do sangue dos pais. Talvez tecnicamente sejam fadas, mas não dá para negar, elas têm toda a pinta de monstros. Além disso, são vulneráveis ao fogo, algo em comum para outras fadas na série. Seguindo adiante, encontramos o Crocota. Esse ser dente de leão é um sugador de almas que imita vozes humanas e manipula suas vítimas até que tirem a própria vida. Sinceramente, não sei o que essa criatura realmente é. Talvez seja um monstro, mas o fato de se alimentar de almas o torna um caso peculiar, já que nenhum outro monstro da série apresenta essa característica. Depois temos um monstro humanoide, Okami, uma criatura de origem japonesa que se assemelha a um ser humano, mas com presas enormes. Sabemos muito pouco sobre eles, eles caçam e se alimentam de seres humanos, exceto que só podem ser mortos com 7 golpes de uma adaga de bambu abençoada ou, de forma mais criativa, ao serem jogados em um picador de madeira, o que também funciona. Ainda temos o pai de Cole Trenton. Em 2003, Dean estava trabalhando em um caso que envolvia um monstro que se alimentava especificamente de fígados. Dean precisou matá-lo com uma adaga de prata, o que indica que ele não era uma pessoa comum. Curiosamente, Cole não herdou nenhuma característica monstruosa, o que faz dessa uma das raras uniões entre humanos e criaturas que resultaram em um filho completamente humano. Para encerrar a lista, temos um grupo que eu apelidei de monstros modernos. Ao contrário das criaturas clássicas, essas não têm milhares ou sequer centenas de anos. Todas foram criadas em 2011, quando Eve veio à Terra com o objetivo de atrapalhar os planos de Castiel e Crowley.
Durante essa missão, ela deu origem a novas raças de monstros em busca da criatura perfeita para corromper a humanidade. O primeiro experimento de Eve foi o menor e mais desumano monstro da série, o Verme Vigarista. O nome não é à toa. Trata-se literalmente de um verme parasita que entra nos ouvidos das pessoas e toma controle de seus corpos, funcionando como uma forma de possessão. Assim como outros invasores corporais, esse verme aumentava a força do hospedeiro e o mantinha ativo mesmo após ferimentos fatais. Sua única fraqueza era a eletricidade. Ao ser eletrocutado, o verme fugia do corpo imediatamente. No fim, acabou sendo morto ao não conseguir escapar do corpo eletrificado de Bob. Aparentemente só existia um verme desse tipo, o que poderia torná-lo um alfa. Mais tarde na série, surgiu outro verme parasita. No entanto, ele era bem diferente. Em vez de possuir corpos, ele saltava sobre suas vítimas e as secava completamente, até deixá-las com uma sede extrema, o suficiente para fazê-las se alimentar de sangue humano. Não tenho certeza se esse verme aquático era mesmo um monstro, mas se for, essa é a sua menção merecida. Outro experimento curioso de Eve envolveu um homem chamado Ed, que se tornou aquilo que só posso descrever como um metamorfo reverso. Em vez de se transformar em outras pessoas, Ed fazia com que os outros se transformassem nele, roupas incluídas. Ele não tinha controle sobre essa habilidade, que funcionava mais como uma infecção involuntária. A condição era instável e, eventualmente, tanto Ed quanto as 6 pessoas que ele transformou acabaram morrendo após queimarem em febre. A seguir, Eve trouxe ao mundo uma das criações mais únicas da série, os híbridos. Inspirada por um conceito inédito, ela fundiu habilidades de várias criaturas em um só ser. O resultado? Os Jefferson Starships. Espaçonave Jefferson. É porque são horríveis e difíceis de matar. Sim, esse foi realmente o nome escolhido, cortesia do Dean. Essas criaturas combinavam presas de vampiros, um Spike fantasmagórico e olhos com reflexos semelhantes aos de metamorfos. Apesar disso, não há confirmação de que eles realmente conseguiam se transformar. Particularmente, eu teria adicionado ainda mais elementos, como garras de lobisomem e tatuagens de Jean. Mesmo assim, o conceito era interessante. No entanto, não pareciam muito mais poderosos do que monstros tradicionais, e podiam ser mortos por decapitação ou ataques angelicais. No final do episódio de estreia, todas as naves estelares, como foram chamadas, parecem ter sido destruídas. Talvez algumas tenham escapado da cidade, mas como nunca mais reapareceram na série, provavelmente não. E cá entre nós, ainda não superei esse nome, a única coisa que sei sobre a banda Jefferson Starship é que eles tocaram uma música no infame especial de Natal de Star Wars. Depois de muita experimentação, Eve finalmente criou algo que chamou de monstro perfeito. Ela transformou um garotinho chamado Ryan em uma criatura que, ao ouvir o nome, faz você imaginar um ser colossal, imparável, repleto de poderes e habilidades aterrorizantes. Na verdade, ela é bem o oposto. A nova forma de Ryan era tão sutil e mínima que 3 dos caçadores mais bem treinados não conseguiram descobrir que ele não era humano. E acredite, eles verificaram. Ryan foi supostamente rastreado usando todos os métodos conhecidos pelos Winchesters e por Bob, e nada deu positivo. Isso significa que ele era efetivamente imune a coisas como ferro e prata. Em certo sentido, esse foi o encapsulamento mais perfeito da abordagem sobrenatural aos monstros. Um monstro sem nenhuma característica de monstro. Embora nesse caso isso tenha realmente feito sentido, a razão pela qual Eve considerou essa criação perfeita era justamente a habilidade de passar despercebido pelos caçadores. Esses monstros perfeitos podiam transformar outras pessoas por meio de mordidas, e como não havia maneira real de testar quem havia sido transformado, eles funcionavam como uma espécie de superinfecção assintomática. Uma ameaça silenciosa que podia se espalhar pelo mundo e condenar toda a humanidade ao purgatório, já que é para lá que todos os monstros vão após a morte. Eles foram criados com o propósito de envenenar todas as almas da Terra como uma forma de vingança contra Castiel e Crowley, que estavam capturando e torturando monstros para tentar encontrar um caminho até o purgatório. Ryan, que tecnicamente poderia ser considerado um alfa, conseguiu transformar seu irmão, e talvez até seu tio, antes que Crowley e seus demônios aparecessem. Aparentemente arrancaram os corações deles. Seja o que for que fizeram, o fato é que eliminaram os únicos 2 ou 3 monstros perfeitos existentes, trazendo essa nova espécie monstruosa à extinção. E assim encerramos este vídeo monstruoso, espero que tenham gostado. Sei que há muitas criaturas que não foram mencionadas, mas como disse antes, prometo que abordarei cada uma delas eventualmente. Obrigado por acompanharem até aqui, deixem seu like, compartilhem com quem encara essa luta e se inscrevam para mais batalhas contra as trevas e lembre-se, o legado não acaba. Ele apenas se reinventa a cada novo desafio. Nas profundezas mais sombrias, a guerra continua.